Escute, Deus tem uma palavra para você. Nós estamos no ano, todo domingo nós vamos falar didaticamente. Nós estamos no ano de Israel. Apesar de ser um ano tão difícil, nós não procuramos olhar para a dificuldade, nós olhamos não para o problema, porque você não pode se concentrar no problema. Nós olhamos não para a circunstância, porque nós não podemos nos concentrar na circunstância. Nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Deus, nós olhamos para a solução. É o que a Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte, e de onde me vem o socorro? O monte é do Senhor. O meu socorro vem porque ele olhava em direção ao monte do Senhor. Eu olho para a solução, eu olho para Deus, eu olho para Jesus. Apesar de uma situação tão difícil que nós estamos passando no país, tanta coisa acontecendo, inflação, enfim, estamos pedindo pelo povo de Deus, para que o povo de Deus não sofra, ou sofra menos, ou possa aprender a suportar em Cristo Jesus as aflições, como Ele suportou. No mundo temos aflições, mas precisamos ter bom ânimo. Nós estamos no ano de Israel. Então nós trabalhamos didaticamente com a igreja, mês a mês nós falamos sobre as 12 tribos de Israel. Só existe um pequeno diferencial: lá no final das 12 tribos, José é dividido por duas tribos, Manassés e Efraim, que são os filhos dele. É uma coisa atípica que aconteceu, e lá para o final do ano nós vamos tratar, lá para novembro, nós vamos falar sobre Manassés e Efraim. Pois bem, nós passamos por Rúben, nós passamos por Simeão, e agora nós estamos em Levi. Diga comigo, Levi. Diga comigo, terceiro filho de Jacó, Levi. A palavra Levi vem de um significado dado por Lia. Lia agora vai dar um significado. Eu queria ler para você, ler com você, Gênesis capítulo 29, versículo 34. Abre lá por favor, em nome de Jesus. As crianças já foram para lá? Já, graças a Deus. Procuro não me demorar hoje, mas se eu demorar não tem problema. Aprenda a teologia da palavra, aprenda da palavra de Deus. E se você tem sede da palavra de Deus, nós temos o ETEV. O ETEV acontece todas as segundas-feiras, gratuitamente, às 19h30, todas as segundas-feiras, com a pastora Thelma, que é doutora em teologia. Então ela passa para nós. Estamos em Gênesis, como o pastor Zé Carlos falou na quinta-feira. Nós estamos em Gênesis, e logo logo nós vamos sair de Gênesis, porque tem muita coisa para se tratar na Bíblia. É bom que a gente vai tirando algumas dúvidas. Essas dúvidas que nós temos não pode ficar somente nas dúvidas, tem que ficar também nas respostas. Diga glória a Deus. Talvez a sua vida esteja assim: é só dúvida, eu duvido demais, eu duvido se Deus realmente tem uma promessa na minha vida. Entenda o seguinte: com Deus você sana todas as tuas dúvidas, Ele responde todas as suas perguntas, basta você se aproximar dele. Gênesis 29, 34, Ele se deixa ser aproximar. Vamos lá. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Deu-lhe o nome de Levi. Agora dantes ela disse o seguinte: agora o meu marido se aproximará, se unirá. A palavra mais profunda de Levi seria unir-se a mim. Nós estamos no terceiro mês, deixa eu liberar aqui. Esse é o mês de Levi, então esse é o mês
da aliança, é o mês da união sobre a tua vida. Nesse mês, Deus vai agir com tamanho poder e glória sobre a tua vida, que vai fazer você ter união no casamento, na família com os filhos, união com os irmãos na igreja, aliança com Deus. É o mês da união, mês de Levi. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus. Você nesse mês todo estará sendo abraçado por uma palavra que não era apenas uma palavra de uma mulher desprezada, como no caso Lia. Lia era a esposa desprezada, Raquel não era a mulher desprezada. Muitos se sentem desprezados. Não era assim o plano de Deus, entenda bem. O plano de Deus para a sua vida não é ser desprezado. E por mais que as pessoas estão desprezando você, entenda, a palavra Jacó nunca existiu. Jacó significa suplantador, mas Deus aparece para Jacó no Val de Jaboque e fala: o seu nome nunca foi Jacó. O teu nome nunca é ser enganado, ser ultrapassado. O teu nome é um só: Israel, príncipe. Você nasceu para ser reino, é o que diz a Bíblia, e sacerdote. Levanta a tua mão direita para cima e diga: eu nasci para ser reino e sacerdote. Diga: eu não sou Jacó, eu sou Israel. O que Deus tinha para Jacó, no caso Israel, era Lia, mas ele se encantou com a beleza de Raquel. Raquel então era amada, Lia não era amada. Mas a mulher que não era amada era a mulher que Deus tinha preparado para a vida de Israel. Israel então, escuta, pega agora. Se você não pegar, ele mandou 1, aí depois mandou 2, agora manda 3. Você se unirá a mim, você será um comigo, você é o meu marido amado. Ele, por mais que não entendeu muito bem, ainda continua aquela jornada de ter uma penca de filhos, mas não tem problema nenhum. O fato é que a profecia já foi dada. União Deus tem para o seu povo, união Deus tem para nós. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, versículo de número 37. Abre lá por favor, enquanto isso eu dou um tempinho para você pensar. Vinte e 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu, disse Jesus, quis reunir os filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de tuas asas, mas vocês não quiseram. Jesus quer que vivamos reunidos, mas muitos não querem reunir ou se reunir. Muitas pessoas não querem se reunir, reatar alianças, unir-se novamente. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7 que não pode haver desunião entre o casal. E se for haver um afastamento, uma desunião ali, um afastamento, que seja por consentimento mútuo, para que Satanás não vos tente. Eu aprendo o seguinte, que todas as vezes que a pessoa, ela abre uma porta da desunião, ela abre uma porta para o diabo entrar na vida dela. Eu não quero mais falar com você porque você feriu o meu coração. Então você abriu uma porta, através dessa mágoa o diabo vai te tocar. E
o diabo é assim, ele entra e ele fala, eu vou ficar só na sala. Não, se o diabo entra numa casa, ele não fica só na sala, ele vai na cozinha, ele vai num quarto, em todo lugar que tiver nessa casa, o diabo ele vai mexer. Aí você vai falar, por que que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que que a minha vida não flui? Por que que o meu pensamento é tão derrotado? Por que que dentro da minha cabeça eu acho que eu sou inferior? Por que que eu acho que eu sou Jacó sendo Israel? Por que que eu vejo todo mundo prosperar? Por que que eu vejo todo mundo fluir? Por que que eu olho para a grama do vizinho sempre é verde, a minha nunca floresce? Por que será? Por quê? Pergunte para mim, por que, pastor? Porque a bendita pessoa não quer tornar-se a reunir-se. Jesus está dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jesus começa dizendo sobre uma morte. Você não pode matar uma amizade, um relacionamento com Deus, com a igreja, com os irmãos, você não pode. Jesus está dizendo aqui que Deus quer que nós vivemos reunidos. Olha só que interessante que aconteceu em Lucas capítulo de número 15. Jesus está sentado e ele está comendo agora, comendo comida, está lá jantando, almoçando, está lá comendo com os discípulos, aliás, com os pecadores. O que Jesus quer com o pecador? O que Jesus quer com esse povo? Bom, para quem já é velho de Bíblia, velho de igreja, sabe que ele veio para os perdidos, é ou não é verdade? Bom, se ajuda alguns escribas ali e mestres da lei e fala, olha só, você todavia, ao invés de estar com pessoas que são pessoas normais, pessoas que não se conotam na sociedade como pessoas que já foram execradas da sociedade por causa das suas práticas ilícitas, por causa dos seus pecados, agora você senta aí e come pão com eles. Entenda, Jesus senta com eles, se ajunta, se reúne com o pecador e dá pão para ele. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é o pão que desceu do céu? Jesus ele não tem só uma questão para solucionar, ele tem várias questões. Se você acha que quando você sai para ir no centro da cidade, que você tem que passar em 3 lojinhas, você tem que passar na farmácia, não pode esquecer de ir na volta, passar no mercado e está tudo resolvido, você acha que você tem alguns problemas? Jesus ele tinha muito mais coisa para se resolver. Ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que cumprir os profetas, ele tinha que dar uma lição a Israel, ele tinha que morrer pela humanidade. Se tinha alguém que levava a sério tudo que fazia e cada passo que ele dava, cada ação, seja ela figurativa, seja ela temporária, no tempo certo de agir, em tudo que Jesus fazia tinha um significado. Ele dava pão ao pecador, porque ele é o pão que realmente alimenta a nossa vida. O pecador se sente pecador porque ele está como? Ninguém me aceita, ninguém me quer. Mas Jesus aparece e fala, eu vou reunir vocês agora com Deus. Jesus reúne as pessoas, Jesus traz as pessoas de volta para Deus. Eu não sei qual pecado que você possa estar, qual maneira que você está vivendo, e nem o pensamento que você tem na tua cabeça. Uma coisa eu sei, igreja, uma coisa eu sei, que Jesus quer que você volte a ser reunido, que você volte a ter união na sua vida, que você volte aos seus relacionamentos saudáveis, que você tenha saúde nos teus relacionamentos. Então esse mês será um mês de unção sobre a tua vida, em que você vai reatar aquela amizade, vai voltar a falar, vai se reconciliar com alguém que você precisa se reconciliar, e você não vai deixar essa mágoa ser a porta que o diabo entra para destruir a sua vida. Você não vai deixar o diabo entrar por essa porta, porque você vai fechar essa porta. Se Jesus quer que eu viva agora unido, que eu viva debaixo dessa união, eu não vou matar essa palavra, eu não vou matar os profetas. A Bíblia diz aqui, e apedreja. O que apedreja os profetas? Mata os profetas que vão chegando. O que acontece com uma pessoa quando ela está cheia de mágoa? Aí a mãe chega e fala, filho, você precisa ir lá e precisa pedir desculpa para o teu irmão. Que é isso? É a mesma coisa, é ou não é? De tocar na ferida.
A pessoa não quer nem ouvir falar. Tem muita gente resistente, tem muita gente que resiste fazer o que é certo, mas você não pode ser uma pessoa resistente. Você tem que fazer o que é certo, porque Jesus quer. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja. Não apedreje essa palavra, não mate essa palavra. Volte a ter união com aquela pessoa, volte a ter união com Deus. Quantas vezes você vinha na igreja? Ah, pastor, eu estava vindo na igreja só quando dava. Volte a unir-se com a igreja. Ele quer com que você se reúna com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, somente a igreja é uma instituição, mas a igreja, quando o povo se reúne, se torna uma constituição. E aí então a igreja é o povo de Deus reunido. E se o povo de Deus reunido se torna a igreja, uma coisa só você precisa entender: que as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus que se reúne na casa de Deus. As portas do inferno não prevalecem. A Bíblia diz mais: e o que ligardes na terra também será ligado no céu. Orações respondidas, acordo com Deus, orações respondidas. Você precisa fazer um acordo com Deus. Você precisa acordar, fazer um acordo. União. Levanta a sua mão, diga: eu vou me unir com Jesus, vou me unir com Deus, vou me reunir com a igreja. Abre por favor a sua Bíblia em Romanos. Deus quer recolher os filhos deles assim, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas eles não queriam. Existem duas classificações na Bíblia. Romanos capítulo 15, abre lá, depois eu falo para você o versículo. Existem duas classificações de pessoas na Bíblia que estarão até mesmo no dia do juízo final. Existe uma classificação chamada ovelha, e existe uma outra classificação que estará do lado esquerdo, que se chama bode. A ovelha por natureza é obediente. A ovelha, o significado e a figura é de ser alguém domesticável, mas dócil, que aprende e executa. O bode já à esquerda, no tribunal final, no juízo final, já tem uma conotação completamente diferente de uma pessoa ensinável. A ovelha obedece, abaixa a cabeça. O bode dá coice, dá cabeçada. Há duas classificações de pessoas: aquela que gosta de viver unida, e aquele rebelde que fala: não estou nem aí, eu mato o profeta mesmo. Você já viu aquela reportagem de alguns delinquentes? O repórter chega para entrevistar, ele fala: eu mato mesmo, matei um, mato dois, mato três. Está cheio de demônio na vida dele. Mas olha só o pensamento do sujeito, olha a vida do sujeito. Espiritualmente podemos ser assim também. Há três tipos de pessoas também na Bíblia, em figura: a ovelha, a dracma e o filho pródigo. Os três podem se perder. Cada um tem a sua classificação de valor, por que se perdeu, e a sua motivação. A motivação do filho pródigo é: eu quero ser bode um pouquinho, eu cansei de ser ovelha, eu quero ser bode um pouquinho, quero dar coicinho, eu quero dar coicinho, quero dar cabeçada na vida, eu quero dar cabeçada, eu quero dar cabeçada. Estou falando assim, sabe por quê? Porque tem gente que na vida dele, ele é assim. Ele se acha o culto. Deixa eu beber minha água. Alguém aceita? Saúde para todos nós. Só que ele é tão rebelde com Deus que ele vive assim, ó: tô nem aí, é vida louca mesmo, eu faço o que eu quero. Tem gente que é assim na vida dele, nas práticas, só que ele não vê, porque ele é à vista dos homens. Que adianta você convencer todo mundo
mas Deus está vendo você. Deus está vendo a intenção do teu coração. O que difere o bode de uma ovelha agora é o que tem dentro do coração dela. Se dentro do teu coração não tem nenhuma disponibilidade para Deus e o servir, bode, cabeçada. Agora, se no teu coração existe uma disponibilidade, Deus, faça de mim o que o Senhor quer fazer. Estou pronto e quero estar pronto para obedecer a tua palavra, te seguir, caminhar, ir atrás do Senhor, dos seus passos. Fala mais, Deus, eu preciso mais. É para se reunir mais na igreja. Vou desmarcar cliente, vou fazer alguma coisa, mas é o mês da união. Então tu vai ver, Deus, que eu sou ovelha. Mostra para Deus. Está faltando, sabe o que? Sede de mostrar alguma coisa para Deus. Porque o que está tendo hoje em dia é só sede de mostrar alguma coisa para os outros. É um tal de postar, é um tal de posta ali, é um tal de posta aqui, é um tal de posta tudo que faz na vida, que está tudo errado isso daí. Você não tem que mostrar nada para o homem, não. Você tem que mostrar para Jesus a sede que você tem que ter, e a angústia que muita gente tem. Eu preciso colocar alguma coisa, eu não coloquei nada. Essa angústia que você tem tem que ser para mostrar alguma. Eu tenho que mostrar alguma coisa para Deus. Peraí, deixa ele no quarto orar, vou fechar a minha porta. Deus, estou aqui para te mostrar. Eu quero te mostrar que é a ti que eu estou buscando. Tome. O que está faltando é sede para mostrar para Deus. Tem que mostrar para Deus. Você tem que se esforçar para mostrar para Deus. Esforçar, não fazer força. Porque quem faz força é falso. Esforço não é de falso, é de uma pessoa que está querendo e está se esforçando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você é bode ou ovelha? Antes eu chegava nos meus irmãos, assim, meus irmãos tudo em casa, e aí eu falava: o que foi, ô? Já arrumava briga na hora. Eu tinha um bodinho dentro de mim. Eu era bodinho. Arrumava confusão com todo mundo, irmão. Passava de carro. O que foi que você está olhando aí, ó? Bodinho. Quer arrumar confusão com todo mundo. Está na igreja. O que esse pastor quer aí, ó? Bode. Não quero nada com você não, rapaz. Moça, quem quer é Jesus. E ele só me usa para falar para você deixar de ser bode e começar a ser ovelha. Filho pródigo, cabeçada, quero o mundo. Amarrado em nome de Jesus. Eu quero o mundo não, eu quero é Jesus. Eu falava agora há pouco com os obreiros. Agora há pouco eu falava sobre a intenção do coração. O que vai fazer um salvo e um não salvo não é o lugar que ele vai, é a intenção do coração dele. Porque tem gente que está na igreja, mas a intenção do coração é pecaminosa. E há pessoas que apenas estão vivendo o seu momento, não estão olhando para o mundo nem para o pecado, mas para viver o seu momento. Indiferente do lugar, é a intenção do coração. Bode ou ovelha? Porque bode, eu quero é me sujar, eu quero o mundo. Eu gosto mesmo é do mundo. Quem é que não gosta do mundo? Todo mundo gosta do mundo. A carne, nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. Só que existem algumas proibições. Essas proibições é por amor a nós. Existem algumas coisas na lei humana que eu não concordo. Eu não vou entrar em méritos aqui, mas existem leis, artigos e mais decretos, e decretos não,
leis que eu não concordo. Não concordo. Ah, mas você tem que concordar? Não, negativo. Eu tenho que concordar com o que Deus fala, não com o que o homem fala. Quem cumpre a lei do homem, cumpre a lei de Deus. Onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia fala que eu tenho que respeitar. Eu respeito, mas não concordo. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. A nossa carne é tendenciosa. Nossa carne deseja o pecado, o que na Bíblia é declarado como pecado. E é pecado exatamente por amor à raça humana, à humanidade, a qual Ele criou em Gênesis. Proibições, limitações. Criou Adão. Te dou 99 árvores. Aquela uma que se torna 100, a 100ª você não pode. Por quê? Por amor a ti, Adão. O ser humano precisa. Porém, existem algumas outras leis aqui na terra que eu concordo. Como por exemplo, a lei do semáforo, do farol vermelho. Tem que ter multa para quem passa. Tem ou não tem? Quem concorda que tem que ter multa? Cuidado, hein? Cuidado, meu irmão, com o que você pede. Eu concordo que tem que ter sinal vermelho. A gente devia tirar o amarelo. Eu concordo, porque é para o bem de todos. É para que as pessoas vivam. A lei do cinto de segurança. Quem concorda, levanta a mão. Há leis que são favoráveis. Por isso você não pode ser rebelde. Não é questão de você ser mocinho e o vilão, em você ter oportunidade de nascer em berço mais nobre ou menos nobre. Isso não tem nada a ver com bom senso. Isso não tem nada a ver em você ser uma pessoa inteligente. Posição social, onde eu nasci, de onde eu vim, para onde vou, não significa que isso é bom ou não é bom para mim. No mínimo, inteligência. É ou não é verdade? Bom, diga comigo, eu preciso ser inteligente. Romanos capítulo 15, por favor. Você já abriu, né? Versículo de número 5 até o 7. O Deus que concede, marca essas coisas. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se. Pega essa palavra hoje, irmão. Aceitem-se uns aos outros na mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O que Deus concede a nós? Bom, na primeira parte aí, o que Deus concede? O que Deus concede para nós? Perseverança e estou precisando tomar uma injeção de B12. Estou precisando tomar manipulado de A, B, C e D, Y. Disseram que como é que chama? Catuaba é bom para dar ânimo. Estou precisando tomar
Entenda uma coisa, a questão fisiológica eu até entendo. Para quem pratica um esporte, precisa suplementar, que vai além do que você já supre, vai além, suplementar, tudo bem. É igual água, para quem pratica esporte tem que beber mais água, é ou não é verdade? Para tudo existem as suas regras, e também tem as exceções nas regras. Porém, o que Deus concede a nós, a primeira coisa é perseverança. Comecei por último, o ânimo. Eu estou meio desanimado de ir para a igreja. Quem que dá esse ânimo para a pessoa? Deus. Deus dá ânimo para você se reunir. Está sem ânimo? Já sei. Está pensando demais nas pessoas e se esquecendo de você. Está pensando demais no trabalho e esquecendo de você. Porque a salvação é individual. Não é se lembrar de Deus, que você não esquece de Deus. O problema é pensar em você. O problema é quando você vai ter que responder por não ter cuidado bem de você. Não, deixa eu falar uma coisa. Não é o teu corpo que vai se apresentar. Não, não é isso. O que eu vou falar para você é o que vai se apresentar diante dele. É a sua alma. É isso. A sua alma vai se apresentar diante de Deus. Por isso, o ânimo, a fonte do ânimo é Deus. Pensar demais no trabalho, pensar demais nos problemas é um erro. Eu comecei falando sobre isso. Pensar no problema é um erro. Tem que pensar no Senhor, na solução do problema. Você não corre dele, você enfrenta o problema, mas na força do Davi diante do Golias. Sabe quantos gigantes existiam naquela época? 4. Sabe quantos gigantes Davi derrubou naquela hora? Venceu? 4. Aliás, minto, 5. É que eu falo 4 porque um morreu, ficou 4. 5 gigantes. Naquele conflito, onde estavam os filisteus, provocando todo Israel e não ia. Segundo o que diz a Bíblia, existia 5 nifilins. Segundo o que diz a Bíblia, Davi está com 5 pedras, né, vida? 5 pedras Davi tem para 5 gigantes. Porque Davi, ele cuidava de ovelha, ele sabia, agora é o urso, então tem que estar preparado para o urso. Agora é o leão, estou preparado para o leão. E agora são gigantes, então tem que estar preparado para quantos gigantes? 5 gigantes, ele tinha 5 pedras. Ele não podia errar, né? Mas quem está com o Senhor não erra mesmo. Acontece o seguinte, que quando ele pega na funda dele uma pedra e ele joga e vai bem no meio do capacete do Golias, e ele derruba Golias, depois ele corre e ele arranca a cabeça na espada, a cabeça de Golias. Acontece o seguinte, Golias era o maior, o mais forte entre os filisteus. Quando Golias, agora a cabeça dele é levantada, todos os outros saem correndo. Ele fica com as 4 pedras lá, não foi nem preciso. A primeira palavra de Davi naquela situação era: você vem a mim com lanças e flechas, eu vou a ti em nome do Senhor. Acontece o seguinte, que quando a pessoa para de olhar para o problema e olha para Deus e começa a enfrentar o problema, acontece que ela vai em nome do Senhor e ela derrota qualquer inimigo, porque maior é o que está em você do que aquele que está nesse mundo. Posso ouvir um glória a Deus? Aplaude aí, irmão. Jesus, Deus, o teu Deus. O que Deus concede a nós? Ânimo.
Estava todo mundo desanimado naquela plateia, entre o Israel. Estava todo mundo. Saul falei, agora quem poderá nos defender? Chega um rapaz, um tampinha desse tamanho, um rapaz, e fala, não, eu irei. A Bíblia fala que ele tinha um espírito animoso. E eu gosto dessa palavra, diga comigo, fala, animoso. Diga para quem está do seu lado, fala, quem tem Jesus é animoso. Quem tem Jesus é animoso, animoso. Vai para cima, arrebenta. Sai que é tua, Tafarel. Vai que vai, meu irmão. Quem tem Deus? E como que eu faço para ter Deus? Eu faço para ter Deus o seguinte: quando eu paro de querer mostrar algumas coisas para as pessoas, quando eu paro de querer mostrar que eu estou bem, quando eu paro de querer viver por status, e começo a entrar no meu quarto, e começo a orar com sinceridade diante de Deus, e começo a pegar a minha Bíblia, com sinceridade, e falar, meu Deus, eu não sei nada. Às vezes eu falo isso para Deus, eu falo, Deus, como é que eu prego lá na igreja? Como é que eu prego? Porque eu não faço ideia, sendo que eu estou lendo aqui, às vezes parece que eu não entendo nada. E Deus olha e fala assim, é desse jeito que eu te quero, sincero. Sabe, Deus mostra que é assim que Ele nos quer, como criança de coração, maduros na fé, criança no coração. É como Ele disse, né? Prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Ele concede ânimo. Se é Deus que concede ânimo, era Deus que concedia ânimo a Davi. Se Deus concedia ânimo a Davi, é Ele que concede ânimo a nós. O que você está esperando? O que você acha da tua vida que vai baixar o ânimo na tua vida? É um Exu ânimo que vai baixar na vida da pessoa. Ela fala, pum, estou com um santo, vou começar. Que isso? Não vai descer nada do céu não. Ou você vai na fonte, que é Deus, e a fonte é hoje. Hoje. A fonte é hoje, na hora da oração. Não vai baixar nada em você. Você vai simplesmente falar, Deus, inesgotável és a tua fonte. Eu quero beber. Ele disse para a mulher, a cananeia, é isso? Não, mulher cananeia. A mulher no poço de Jacó. Não, Cirofenícia não é, que a Cirofenícia é de Samaria. Mulher de Samaria. Ele chega para a mulher de Samaria, e a mulher está meio desiludida, que ela estava com um relacionamento brabo na vida dela, e ela estava meio desiludida. Mas interessante que Jesus não despreza nenhum problema. Jesus vira para os discípulos e fala assim, convém que eu passe por Samaria. Ele chega lá, a Bíblia não fala, a Bíblia só fala que ele foi falar com ela, meu irmão. A Bíblia só fala que ele foi ali e falou com ela. Jesus não esquece nenhum dos nossos problemas. E ele pega e começa a falar dos problemas. Ele acusou ela? Ele não acusou ela. Falou, esse só sexto marido, sétimo aí, sei lá, ele não é o seu marido. Ele não é. Porque o que você está procurando, deixa eu explicar para você isso. O que aquela mulher estava procurando era a solução do seu vazio em homens, em pessoas. Não tem pessoas. Você conhece pessoas que toda hora está trocando de namorado, trocando de marido. É que cada um tem um problema, mas isso é muito comum, esse problema. Pergunta para a Gretchen, para você, para Júnior, Fábio, só para você ver quão vazio existe ali. 785 mil casamentos. Isso é dos famosos aí da televisão que a gente sabe, né? Agora existe muita gente no anonimato, no segundo casamento, terceiro casamento. Eu não estou querendo dizer que não exista a brecha para poder haver uma separação, pois existe, que é o adultério. Havendo isso, ok, não tem como manter o relacionamento. Aliás, tem se houver perdão. Não havendo perdão, Jesus, ele falou, olha, dureza de coração, não é assim desde o princípio, mas por causa da prostituição, a questão ali, a palavra grega é porneia, por causa de pecado sexual ilícito, eu permito, no caso seria permitido dar a carta de divórcio. Dar carta de divórcio para alguém é deixar a pessoa livre.
O divórcio, a carta de divórcio na Bíblia era deixar a pessoa livre para ela casar com quem se quiser. Então por isso, agora a pessoa que praticou o pecado, ele não está livre não. Jesus falou, ele não está livre. Agora a outra pessoa está, porque ele tem que dar a carta de divórcio para ela. Então ele livra aquela pessoa daquele casamento. Você está livre, faça o que você quiser. Talvez não era isso que estava acontecendo na vida daquela mulher. Existia um problema iminente naquela vida. Jesus para e vai resolver o problema daquela mulher. Aquela mulher não estava entendendo quem é que estava falando com ele. Então Jesus pega a palavra e fala o seguinte: mulher, se tu soubesses o que eu vim fazer, só o que eu vim fazer aqui, minha amiga, tu não sabe quem sou eu. Você não sabe o que eu já fiz desde o Gênesis. Você não sabe o que eu já presenciei. Você não sabe quem eu sou. Eu sou antes do que existe. Eu sou antes do que agora é. Eu sou. Se tu soubesse quem fala com você agora, tu é que me pediria águas para beber. Aleluia, aplauda Jesus. Está faltando o quê? Uou! My God! Estava faltando aquela mulher tomar uma atitude que nós precisamos tomar, que é ir para a fonte. É a coisa mais simples. Eu estou falando durante a pregação inteira. Você não tem que ficar subindo um monte, vale. Tudo isso é necessário, importante, principalmente para aqueles que estão à frente da obra. Como por exemplo, para mim, estar no monte ali orando é diferente, me capacita mais. Mas talvez você não está nessa mesma posição que eu. A tua busca ela é diferente. Na tua casa você resolve todos os seus problemas. Na tua casa ali, sentada na cadeira da sala, na cadeira que você tem, quando ninguém está lá, ali, não precisa nem pegar a Bíblia, fecha o olho e fala: Jesus, eu sei que o Senhor é tudo que eu preciso. Cadê a sua sinceridade? Porque as pessoas quando vai orar é o seguinte: eu tenho que ser forte, ninguém vai passar por cima de mim assim, eu vou conseguir, eu vou vencer. Cadê? Isso é positivismo, isso é mundanismo, isso é humanismo, isso é alguém que não sabe o que Deus representa. Porque quando você vai diante de Deus, você vai na sua miséria e você fala para Deus: Deus, eu preciso de Ti, como eu preciso desse ar aqui que eu estou respirando, Deus. Eu preciso dar uma saída, estou sem força, olha, hoje tem culto, eu estou cheio de trabalho, eu sei que eu tenho que estar na igreja, mas o que eu faço? Você fazendo isso está dando o primeiro passo. O que Deus quer que você faça é dar o primeiro passo. Deus não quer que você dê o segundo passo, porque Ele quer que você dê o primeiro passo. O segundo passo é com Ele, porque Ele dá em você tanto o querer, que é o querer. Você mostra o seu querer, eu quero estar na igreja, mas está muito difícil para mim. Eu quero me reconciliar com essa pessoa, mas parece que as coisas estão difíceis. Meu casamento, sabe, Deus, olha, eu vou te falar, eu falei algumas palavras, eu vi algumas coisas, sabe, isso daí tem me atrapalhado. Por favor, você deu o primeiro passo, você mostrou o seu querer. Quando você mostra o seu querer, Deus te mostra como efetuar o resto. É sobrenatural, não é para pessoas que ficam: eu preciso respirar fundo. Eu vou lá no shopping, eu vou comprar umas roupas, todo mundo vai ver que eu tenho Deus na minha vida. Não, isso não é dar o primeiro passo, isso não é mostrar o que quer, isso é querer ser melhor do que os outros. Essa pessoa é soberba, essa pessoa vai ser tratada ainda com Deus. Deus vai te quebrar muito mais além disso. Vaso, você tem que entender que Deus quebra. Então se deixa ser quebrado logo de uma vez. Se quebra, vaso de alabastro. Aquela mulher que lavou os pés de Jesus, pegou o vaso e
quebrou. Jesus falou: o testemunho dela será contado para todas as pessoas. Eu estou aqui falando daquela mulher que fez disso. Você tem que quebrar o teu vaso é teu coração, tua vida quebra. Não deixa Deus quebrar teu vaso não, porque se Deus quebrar o teu vaso, vai doer, vai sangrar. A palavra é uma espada de dois gumes, penetra entre a divisão da alma e do espírito. Ela sangra, machuca, dói. Quando Deus trata, olha Deus tratando Jacó no Val de Jaboque. O nome dele nunca foi Jacó, sempre foi Israel, mas ele não acreditava. Ele precisou mentir para o pai dele, falando que o nome dele era Esaú. O nome dele nunca foi Esaú, o nome dele era Israel. Deus vem e trata com ele, fala o seguinte: você mentiu, você chega, colocou a mão debaixo da coxa do teu pai, você mentiu, o teu nome não é esse. Qual é o teu nome? Agora ele é obrigado a falar, ele é obrigado a falar o nome dele. Ele fala: não é Jacó, teu nome é Israel. Então Deus vem e fere a coxa dele, porque quando Deus vai consertar uma pessoa, cuidado, não deixe Deus consertar você. Ele vai com certeza deixar uma marca em você, e ele faz isso. Eu ouvi isso essa semana de um homem que está passando por uma dificuldade, marido de uma irmã aqui da nossa igreja, parou ali na porta ali do lado, e ele me disse com as palavras dele: eu vi a própria morte, e se não fosse isso, eu nunca me aproximaria de Deus. E ele mesmo disse essas palavras: se não for por amor, é pela dor. Ele mesmo disse, e eu não sei se ele já fez o cateterismo, se já não fez, mas ele está com um problema no coração. Ele viu a própria morte, ele achou que ele ia morrer. Uma coisa é a pessoa está tudo bem, outra coisa é quando a morte chega perto dela. Quando a morte chega perto dela, ali não tem bom não, vira bonitinho. É o que Deus faz quando a pessoa é bode. Quando a pessoa fala: não preciso de igreja, você não precisa de instituição mesmo. Não é a placa não é a placa que vai salvar. Eu não estou aqui por causa da placa disso. Eu preciso ter um lugar estabelecido com todas as suas normas, para que então eu consiga cumprir o chamado de Deus na minha vida, a trazer essas pessoas para que elas vejam, através de uma questão limpa, livre, uma questão aberta a público, legal, legítima diante da lei dos homens de Deus, para que as pessoas possam vir na igreja e ouvir a palavra. Só que não é essa placa Comunidade Viva Esperança que vai salvar a pessoa. Não é a placa que salva. O que salva é a pessoa ser igreja. Ela é salva se ela quer ou não. Na grande realidade, a graça de Deus alcança a pessoa. Jesus, quando morre na cruz, salvou toda a humanidade. A salvação agora depende de você crer ou não crer, de você vir ou não vir, de você querer ou não querer. Depende completamente, único, exclusivamente de você, porque o demais ele já fez. Diga glória a Deus, aplaude Jesus. Oh my God, aleluia. Olha só, Deus concede também perseverança. Perseverança é o ato e o efeito de uma pessoa que não desiste. Perseverança é o ato e efeito de uma pessoa não desistir. Mas eu estou enfrentando um problema no meu casamento, eu já estou pensando em ir embora. Quantos anos de casamento? 3. Calma, abaixa essa bola, porque tem muita areia para você botar no teu caminhão. Tem nem areia aí, você está querendo desistir. Quantos anos de casamento? Eu tenho 10. Calma, é pouco ainda, é pouco. Você vai começar a ganhar maturidade no seu casamento lá a partir dos 25 anos de casado. Brincadeira. Você vai amadurecer quando você quiser ser maduro. Você vai amadurecer, meu irmão, quando você deixar ela ter a última palavra. Quando ela tiver a última palavra, é sinal de que o casamento amadureceu. E não é mentira, é verdade. Porque os conflitos é porque a mulher não dá a última palavra. Deixa ela dar a última palavra. Depois que ela der a última palavra, simplesmente vai acontecer algo esplêndido na natureza que Deus criou, o casamento. Ela vai cair em si. Música de quem caiu em si. Amor, amor,
desculpa, deixa pra lá, falei demais. Sabe como são as mulheres? Que? Eu já nem lembrava mais. Ai, meu Deus, como eu vivo isso na minha vida. Todo mundo que é casado sabe. Onde que eu estava? Perseverança. Perseverança é o ato e efeito de uma pessoa que não desiste. Aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Se perseverar até o fim, vai entrar no céu, será coroado. Mas se ele não perseverar até o fim, o que vai acontecer com ele? Mas por que condenado? Eu sou crente. Só porque eu desisti de ir para a igreja? Só porque eu não quero mais estar unido com a minha mulher? Só porque eu não quero mais estar unido com o meu marido? Só porque eu não quero mais estar unido com quem tem que estar unido? Só porque eu não quero mais? Só porque agora eu sou independente? Só porque eu me tornei independente, que agora que eu comecei a ganhar dinheiro, de tanto trabalhar. Eu falei domingo, falo agora. Não sei o que passa na cabeça de muitos crentes. Não sei o que passa. Porque Deus dá um trabalho, Ele some da igreja. Ele fica pedindo: meu Deus, me dá uma empresa, me dá um trabalho que eu ganhe muito dinheiro, que eu vou ajudar muita gente, mas também eu vou ser ajudado. Eu vou ajudar mas muita gente. Deus dá um emprego, Ele nunca mais aparece. Ele pega a reunião, Ele pega essa união que Deus quer que ele tenha na vida dele, e Ele joga no buraco. Ele joga fora. Não quero. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus dá o trabalho. Se você continuar fiel, a fidelidade de Deus e o que Jesus fala nunca é com referência à sua prosperidade dinheirada. Jesus era absurdamente contra o dinheiro. Falei isso para os obreiros, falo isso agora. Jesus, ele não relacionou nenhum outro Deus. Existia muitos deuses, os dos filisteus principalmente. Existia muitos deuses que ele poderia se referenciar. Baal, por exemplo, que teve Elias diante dos 450 profetas de Baal, e ali o fogo desceu e tal. Ele poderia ter falado de um Deus, qualquer um. Sabe qual que Deus que Jesus foi falar? Ou você serve a Deus, ou você serve Mamon, que é o dinheiro. Mamon significa dinheiro. O fato é que ele disse isso dentro de uma parábola do mordomo infiel, ou do administrador infiel, que ele começou a relaxar, não estava dando fruto, o negócio não ia para frente, sabe? Tá meio assim e tal. E aí ele usou uma sabedoria, e ele falou: olha, nossa, as pessoas que estão devendo muito tempo para o meu Senhor, eu vou fazer o seguinte: como ele está devendo há muito tempo, agora, para que eles venham e acertem logo essa dívida, vou colocar que aumentou, porque vocês relaxaram, aumentou. Nada mais justo, meu irmão. Você está devendo o teu imposto. E isso era normal entre os judeus, acrescentar impostos, ter um acréscimo por conta da demora. E ele pega e fala: é o seguinte, agora vocês vão ter que pagar mais. É 30, então você agora deve 50. Então chega o Senhor, o dono da empresa, dono da situação, dono da terra lá que Jesus está contando a parábola, e ele fala o seguinte: olha, bom, antes eu te achava mal, mas agora porque você usou a sabedoria entre os homens, agora você é um mordomo justo e fiel. Jesus, ele pega aquela moeda e fala: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
Deus dá semente ao que semeia. A semente para você semear é aquilo que te sobra. Se Ele não te deu semente para semear, na obra para ajudar as pessoas, para semear, você só tem o dinheiro de pagar imposto, que no caso seria semente. Ele trata como semente, a Bíblia trata como semente. A Bíblia nunca trata como dinheiro. Por que será, hein? Porque dinheiro é um Deus. Porque o dinheiro tira as pessoas, desune as pessoas. Temos 10 filhos, 2 pais vivos. Morre os pais, todos unidos, enquanto estão vivos. Morre os pais, a família busca pé, é tiro para todo lado, é um querendo a parte dele do outro. Envolveu grana, envolveu problema. Aí, se você é crente e passa por uma situação como essa de usufruto, você cai numa treta, numa briga. Jesus está de olho nisso. Jesus está de olho nisso. Se por acaso Deus quiser que você seja digno de alguma herança, você será, porque a herança vem dele. A sua vida vai passar, viu? O plano de existência é conhecer a eternidade. O plano da existência é conhecer a eternidade. Vou repetir. O plano de você ter nascido no mundo, repetir com outras palavras, o plano de você ter nascido no mundo é saber que você viverá para sempre, não nesse mundo, mas a tua alma viverá para sempre. Teu corpo voltará para o pó, o teu espírito voltará para Deus, e a tua alma vai ser julgada. É bode ou é ovelha? Quando a gente lê aqui nessa parte do Romanos capítulo 15, que a gente leu, ele diz: aceitem uns aos outros. É a mesma coisa que Jesus está falando. Jesus aceita pecadores. Por isso que nós precisamos aceitar uns aos outros. Quem que Jesus aceita? O menos provável. O menos provável é quem Jesus aceita. A salvação realmente é para o menos provável, para o miserável. O são não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. O próprio Jesus falou isso. Ele veio para os doentes. Quem são os doentes? É uma questão figurativa. Doentes a ponto de morrer e perder a sua vida. Estávamos doentes sem Jesus, a ponto de, se morrermos sem Ele, irmos para o inferno, perdermos a salvação, coisa que eu não quero. Então eu quero ser curado. E para ser curado eu tive que reconhecer que em mim existia pecados, que quem eu era lá atrás, o bode que eu era, precisava se tornar uma ovelha. E eu falei: não está certo o jeito que eu estou vivendo. Foi nesse exato momento que eu reconheci que não estava certo como eu estava vivendo, que a graça de Deus me alcançou. Uma vez eu perguntei para um homem que bebia muita bebida, e aí eu cheguei para ele, eu falei assim: viu, você acha que você está certo bebendo? Ele falou: tô certo. Você acha que é certo beber desse jeito? Sim, eu acho. Você não está errado? Não estou. Eu falo: pois é, o dia que você achar que você está errado, a graça de Deus te alcança. Enquanto isso, fica aí com a tua bebida, porque a graça não alcança quem está convencido de quem está certo. A graça só alcança a pessoa que está convencida de que está errada. Quem está vivo, diga glória a Deus. Então ele disse: aceitem uns aos outros. Eu fico espantado com a religiosidade que se implanta na igreja às vezes, irmãos. Porque às vezes as pessoas ficam tão religiosas na igreja. Por que isso acontece?
Por que as pessoas começam a se achar melhores do que as outras? Quem era você na fila do pão? Agora está na igreja porque se reúne há muito tempo. E entendeu? Tem que se reunir. Ótimo. Agora começou a criar casca grossa, casca de jacaré, sei lá mais o quê. E agora começa a olhar para as pessoas, começa a ver o erro dos outros, o erro de um. Escute, aqui é lugar para pecadores. Aqui é lugar para pessoas que se convenceram que estavam erradas e que precisam mudar. Aqui vem pessoas de todo jeito, toda espécie, e tem mais. Não é porque a gente se arrependeu uma vez, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que a gente se batizou, que nós não vamos pecar, porque pecamos. O que Jesus quis dizer, quando ele estava sentado com aqueles pecadores, era exatamente isso. Ele queria ensinar para eles, que eles também precisavam se arrepender. Jesus pega naquela ocasião, sentado e comendo com os pecadores, e fala: olha, eu vim para os pecadores, para que haja arrependimento, é a palavra dele, para que o pecador se arrependa. O que ele disse, já disse no coração dos religiosos, porque o religioso também precisa se arrepender dos pequenos pecados que ele pratica. Eu, como pastor hoje, não precisa nem me chamar de pastor, me chame pelo meu nome é Rodrigo, para quem não sabe. Olha, eu, na minha posição como estou hoje, eu posso falar para você: olha, eu não tenho um pecado grave na minha vida. Eu não cometo adultério, eu não roubo, eu não mato, eu não estou envolvido com o pecado. Eu não estou envolvido com o pecado, mas eu peco. Eu tenho pequenos pecados, assim como qualquer um outro ser humano na face da terra, ou aliás, perdão, como qualquer um outro cristão, qualquer crente peca e carece de arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu chego diante de Deus, eu falo: Pai, olha, aconteceu uma coisa hoje. Não tem, o Senhor às vezes vai até me achar que é bobo o que eu vou falar, mas aconteceu o seguinte: eu dei risada numa piada. Quem riu não vai para o céu. Estou brincando. Eu dei risada numa piada, sabe? Fulano falou besteira, parecia que eu estava concordando. A gente comete erro. Você fala: poxa, meu Deus, me ajuda a melhorar nisso. Aí a gente tem que aprender a ficar mais marrentinho, né? Aí eles vão achar que é bode. Deixa que segue. Eu quero saber o que o povo pensa de mim. Quero saber o que Deus pensa de mim. O que Deus está enxergando no meu coração. A Bíblia diz em Atos: convém mais agradar a Deus do que aos homens. Amém? Para encerrar, a gente precisa aceitar uns aos outros na igreja. Gênero, cor, raça, tribo, língua, nação. Tem que aceitar todo mundo na igreja, de todos os pecados, toda e qualquer situação de pecado. Diga glória a Deus. Aqui é lugar para pecadores. Fica de pé, por favor, no teu lugar. Quem são as pessoas que viverão unidas com a igreja, unidas com Jesus? A partir de agora, levanta a tua mão para o céu, fecha os seus olhos e deixa eu orar por você. Você que vai se unir com a igreja. E eu falo, igreja não é constituição, igreja é o povo de Deus reunido. Aqui nessa comunidade reunimos nos quinta-feira, 7h40, 19 horas no domingo. Tome uma decisão agora. Tome uma posição agora. Una-se em nome de Jesus com a igreja. Diga: serei membro do teu corpo. Eu não tenho conseguido, mas a partir de agora eu quero conseguir. Eu quero conseguir, eu quero, me ajuda. Me ajuda. Não quero apenas ficar numa tentativa, Deus. Quero ser igreja, quero permanecer na igreja. Não quero faltar no culto, quero estar aqui. Haja o que houver, chova o que chover, aconteça o que acontecer.
passe o que passar, fale o que quiser falar. Quero ser igreja. Quantos querem ser igreja? Levanta a tua mão, quero orar por você. E quantos querem se unir a Jesus? Quantos têm andado afastado de Jesus? O coração está afastado. Não tem nada a ver com o lugar não, viu? Não é o lugar não. Não importa para onde você for. O que importa é a intenção do teu coração. Se você está desunido com Jesus, une-te com Deus agora e tem paz. Levanta a tua mão para o céu. Você quer se unir com Deus? Você quer se reunir como igreja? Você precisa se reunir, ter união no teu casamento. Está faltando união, diálogo. Chama aquele homem para conversar em nome de Jesus. Meu Deus, põe isso no coração dessa mulher, para chamar esse rapaz, esse homem, para tomar um café, trocar uma ideia, olho no olho. Restaura esse casamento através de união, em nome de Jesus. Espírito, 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 Espírito. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro pela vida de todos esses que precisam de união. União no casamento, união na família, união com a igreja, união, meu Deus, com Cristo, que é o mais importante, a igreja, Jesus. Meu Deus, a eternidade está diante do teu povo. Faça agora resplandecer em justiça, faça agora resplandecer a eternidade sobre o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é por força nem por violência, mas o Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. É de Jesus. Eu, a minha casa, a minha igreja, o meu Deus Jesus Cristo, vivemos unidos para sempre. Amém. E o que uniu Deus não separe o homem. Aplausos.